Comprou o apartamento na planta e não foi entregue o prazo determinado no contrato. Então ela entra através dos advogados de juízo pedindo a restituição dos valores e tudo mais, até porque ela adquiriu um novo imóvel. Então nós vamos fazer o quê? A audiência de instrução. Como é que vai funcionar? Para ter passar um pouco mais de didática, no decorrer da audiência, eu vou parar em alguns momentos e explicar a coisa que está acontecendo. Tá? Nós temos algumas situações que não são comuns no dia a dia da audiência, né? Porque poderíamos chegar aqui e falar, tem acordo, obrigado, acabou, vai ficar na sua casa, né? Então nós forçamos algumas situações para que a audiência transcorra com determinados percalços e tudo mais que foi ensaiado durante a semana. Então haverá da seguinte forma, procederá da seguinte forma: o juiz faz a abertura da audiência, falando do que trata a ação. Ele pergunta se há possibilidade do acordo, o acordo será negado, óbvio, para acabar a audiência agora. Depois ele pergunta se há interesse em ouvir as partes. Depois de ouvir as partes, serão ouvidas as testemunhas. Depois de ouvir as testemunhas, serão contraditadas as testemunhas e não será encerrada para memoriais. Nós vamos fazer o quê? Oralmente as razões finais. Tá? Então, os advogados, depois de terminada a auditiva das testemunhas, eles farão as razões finais orais em audiência. Feito isso, encerra, abre então para a sentença e aí eu gravo os juízes. Tá bom? Conforme a audiência for desenrolando, eu vou parando no momento e explico para vocês. Tá? Nosso juiz chegou. Vamos aguardando o acordo. O juiz será o professor Rodrigo Rodrigues. Já está. Como eu disse, prazo impróprio, né? Prazo impróprio, então. Professor Isidro. Certo, pessoal? Então, conforme a audiência for desenrolando, nós vamos fazendo a apresentação ou a explicação de cada ato. E depois da audiência, então, a gente faz um resumo geral para que vocês possam preencher os relatórios. Tá? Qualquer dúvida, pergunta para mim depois da audiência. Certo? Então eu vou já compor a mesa. Aí um outro detalhe. Geralmente, na audiência normal, quando você vai ouvir uma das partes, as outras são retiradas. Nesse caso, nós vamos fazer o tempo inteiro com o autor, réu, advogado, na mesa. As testemunhas só vão aguardar ao lado. Eu ia precisar de uma cadeira para as testemunhas, tá? E aí, conforme a necessidade, nós vamos chamá-las, tá? Não vamos fazer aquela parte dos advogados se apresentar, mostrar a cadeira, nós vamos começar direto, tá? Sentados na mesa. Então eu peço. Pode ficar aí, né? Tá bom. Então nós vamos compor a mesa. Dá para fazer aquela entrada legal? Então vamos começar com a deixa eu explicar. Advogado está. Vamos explicar para vocês. Primeiro, vamos utilizar o professor
diante de mim Tânia Maria Gonçalves Dias da Cruz, que move a ação de rescisão contratual acumulada do ressarcimento, perdas e danos em parte de GDP 3 Incorporações Sociedade de Propósitos Específicos Limitada. As partes estão presentes, autor, procurador, as partes estão presentes, né? Réu, os procuradores, todas as testemunhas intimadas. Perfeito. Então, vamos passar a fixar os pontos controvertidos. Analisando a ação, a autora propõe a ação de rescisão contratual, alegando em breve síntese a ocorrência da não entrega do imóvel no prazo avançado contratualmente, bem como ter sido ultrapassado o prazo de tolerância. Dentre desses motivos, realiza outros pedidos, né? Em contestação, rebate o mérito, a ré, do qual vamos passar neste momento ao depoimento pessoal das partes e à inquirição das testemunhas. Vamos começar então com o depoimento pessoal da autora. Senhora Tânia, bom dia. Vou iniciar fazendo algumas perguntas à senhora. A senhora, quando compareceu no estande de venda, lhe foi informado algo sobre o prazo de entrega de obra antes da assinatura do contrato? Sim, foi. Quem lhe informou? O próprio vendedor. O corretor de imóveis, né? Havia algum anúncio em placas, em jornais a respeito dessa publicidade? Sim, no estande havia um folder que indicava uma data da entrega. Perfeito. Senhora Tânia, em algum momento lhe foi dado informação objetiva a respeito da cláusula de tolerância, que é aquele prazo de 180 dias, só para ficar mais claro para a senhora? Não, em momento nenhum lhe foi dada a informação a respeito da cláusula de tolerância. Não, isso Até o presente momento o imóvel não foi entregue? Até o presente momento não foi entregue. E, senhora Tânia, o que a construtora me informou extrajudicialmente a respeito disso? A senhora tentou entrar em contato? Por várias vezes eu procurei a construtora, mas sempre sem sucesso. Ele me retornaria, porém nunca retornaram. Sem nenhuma informação objetiva? Sem nenhuma informação. Perfeito, senhora Tânia. E a senhora atualmente encontra-se adimplente nas relações contratuais? A senhora está em dia? Não, excelência. Inclusive eu nunca atrasei nenhum pagamento. Nunca atrasou o pagamento? Nenhum pagamento sequer. Perfeito. Estão comprovados os meus autos? Sim. Perfeito. Alguma pergunta? Doutora? Eu gostaria de perguntar à autora quando foi determinante a compra do apartamento para o seu casamento? Refira. Sim, eu comprei o apartamento. Sim, doutora. Só um minutinho. Sim, doutora. Não, doutora, indefiro. Indefira a devida pergunta que ela será ofertada no momento adequado. Prossiga. Sim, eu comprei o apartamento com a intenção de me casar em breve e constituir família. Tem um lugar que está fixo. E a senhora chegou a se casar? Eu me casei bem depois. Bem depois. Isso atrasou os planos de casamento? Sim. A aquisição do imóvel. E a senhora morava onde? Anteriormente a esse período? Eu morava em aluguel e a seguir eu comprei um outro imóvel paralelo a esse, que era o meu sonho. Entendi. O sonho de concretização do casamento, né? Perfeito. Mais alguma pergunta, doutora? Sim, excelência. Eu gostaria de perguntar para a autora quais foram os prejuízos causados que ela sofreu com o atraso da entrega. Indefiro, doutora. Isso é prova essencialmente documental. Não há que se substituir a prova essencialmente documental por testemunho, doutora. Sem perguntas. Sem perguntas? Perfeito. Bom, doutora, perguntas. Eu tenho uma pergunta para a senhora Tânia. Como
situação que lhe causou o atraso da entrega da obra? Doutora, a pergunta é para mim. Tá. Em devido, doutora, a pergunta já foi respondida. Sem perguntas. Sem mais perguntas? Bom, então agora vamos passar ao depoimento pessoal da ré na figura da sua preposta. Qual é o nome da preposta? Sem a relação aqui. A preposta Glória. Senhora Glória, bom dia. Bom dia, Eu gostaria de obter alguns esclarecimentos. Eu acho que um dos principais é: qual o motivo do atraso da obra? O motivo do atraso, Excelência, foi devido à falta do aviso se atrasar. Certo. E qual o motivo do indeferimento do habite perante a prefeitura? Qual o motivo? Do atraso, né? Ou dos comuniques emitidos pela prefeitura? Não ficou pronta, Excelência, a documentação a tempo. Ah, não ficou pronta. Isso. Tá. E em virtude disso foi necessário um tempo maior. A senhora saberia me esclarecer qual documentação faltante? Se foi uma questão de fortuito interno por parte da construtora ou se foi um caso fortuito, força maior? A senhora saberia? Foi um caso fortuito, né, força maior. Né? Inclusive, alguns compradores chegaram até a receber alguns imóveis antes da autora, mas a empresa, né, no caso a construtora, chegou a comunicar através de AR. Olha, eu não consigo entender uma circunstância. Como, sem a emissão do habite, né, no caso, sem a emissão do habite, foi dada a emissão da posse para alguns moradores e para outros não. Olha, a ré está sendo contraditória. Eu só renovo as partes, ok? Eventual alteração da verdade ou qualquer outro tipo de comportamento não será tolerado por esse juízo, né? Sendo passível de aplicação de multa de litigância de papel nos termos do artigo 17, 18, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Perfeito? A expedição do habite é um documento de, nós chamamos um ato administrativo de habitabilidade, ok? Então, se ele confere o direito de habitação a um, ele confere a todos, ok? Então, se a senhora não souber explicar eventualmente, a senhora pode dizer não sei, porque eventual informação poderá ser avaliada por esse juízo. Ok? Então vamos à próxima pergunta. E como foi a forma? A senhora falou que foram notificados os proprietários, né, a respeito. Mas foi dado um prazo adicional? Foi informado isso, esse prazo adicional? Sim, prazo de 180 dias. Tá. Vocês têm por hábito comunicar aos seus consumidores a respeito das cláusulas contratuais que tendem a impor o ônus, né, conforme o Código de Defesa do Consumidor determina, que sejam colocadas em negrito? São destacadas essas cláusulas? Sim. Mais alguma pergunta? Pergunta, doutora. Pergunta, doutora. Excelência, eu gostaria de saber qual o cargo que a preposta ocupa na empresa. Doutora, me explica a finalidade da pergunta. Qual a influência do cargo, o que isso representa? Eu gostaria de saber, Excelência, se ela tem pleno conhecimento dos atrasos que estavam ocorrendo na obra e, devido a isso, também gostaria que ela respondesse se ela visitava o canteiro de outras obras e se ela visitou a obra em questão. Eu defino tão somente a pergunta relativa se ela tinha pleno conhecimento das negociações. Com relação à visita
visitar ou não o canteiro de obras, eu indefiro porque isso não interfere na elucidação do caso, né? Eu entendo que a prova, basicamente, nesse caso, essencialmente documental, vai formar a minha convicção. Eu não entendo que a pergunta venha permitir o elucidamento do caso. Tudo bem. A senhora teve contato direto com a negociação, com os clientes? A senhora tem ciência dessa obra que foi realizada? Sim, excelência. Qual o cargo que a senhora ocupa na empresa? O meu cargo é administradora jurídica. Ah, tá. Senão a senhora cuida da elaboração dos contratos, acompanhamento das negociações. Mais alguma pergunta, doutora? Sem perguntas? Temos, Sem perguntas. pela ordem, só um minutinho. Não, a senhora não, só a pessoa da sua procuradora tem capacidade postulatória. Temos testemunhas? Sim, excelência, temos testemunha por parte da autora, é a testemunha Aide. Então vamos chamar a testemunha. Senhora Aide, bom dia. Senhora Aide, a senhora comparece a este juízo na qualidade de testemunha, apenas lembrando que qualquer alteração da verdade poderá implicar na sua criminalização por crime de falso testemunho e inclusive até mesmo a sua prisão em flagrante. Então a senhora presta neste momento compromisso com a verdade perante este juízo. Ok? Senhora Aide, qual é a sua participação, qual é o conhecimento que a senhora tem a respeito desse caso? Excelência, o único conhecimento que eu tenho é que a minha chefe me passa, né? Eu sou oficial administrativo, penso apenas com o que ela me passa. Dessa casa eu não tenho conhecimento de nada. Então a senhora trabalha na empresa? Sou oficial administrativo da empresa. Perfeito. E qual é o seu contato com a obra? Qual o conhecimento que a senhora tem? Que a senhora pode ofertar ao Poder Judiciário para esclarecer aqui como testemunha? Com a obra em questão, excelência, eu não tenho conhecimento nenhum. Apenas a documentação que é passada para que eu possa executar. Perfeito, senhora Aide. Senhora Aide, com relação à documentação, principalmente com relação à entrega da obra, a senhora acompanhou esse processo de emissão do habite perante a Prefeitura Municipal? Não, a senhora não acompanhou? Não. Com relação aos contratos, senhora Aide, é esclarecida, é dada publicidade aos consumidores a respeito da cláusula de tolerância? Sim. É informado que pode-se haver a extensão desse prazo, ela tem previsão contratual, eu vejo aqui, ok? Mas muitas vezes o consumidor, ele pode, essa cláusula ela pode passar despercebido no consumidor, né? E o prazo de entrega da obra, é deixado claro a existência desse prazo? Sim, excelência, todos os compradores têm conhecimento, é passado para todos eles. E nos anúncios publicitários, a empresa fez anúncios publicitários nesse empreendimento? Não tenho conhecimento desse anúncio. Não tem conhecimento? Não. Nem estandes, placas, nada? A consultora não faz anúncio? Acredito que sim, porém eu não tenho acredito que sim. Então a senhora afirma que a senhora sabe. Apenas o que eu sei, eu não tenho conhecimento desse... A senhora não tem conhecimento se eventualmente a construtora faz anúncio. Exatamente. Perfeito. Alguma pergunta, senhores? Sim. Excelência, eu gostaria de perguntar para a testemunha da Ré qual o grau de envolvimento dela com a empresa. Indevida pergunta, doutora, porque ela já esclareceu qual o cargo exercido e qual é a função que ela desempenha na empresa. A pergunta é repetitiva. Mais alguma pergunta, doutora? Sim, excelência, eu quero perguntar se ela tem conhecimento técnico para saber se a obra que estava em desenvolvimento
porque o atraso da entrega da obra, ele se qualifica com o termo de entrega das chaves. É uma prova, essencialmente. Então eu vou reformular a pergunta. A senhora acompanhou o procedimento de entrega das chaves aos consumidores? Não, excelência. Não acompanhou, é outro departamento que realiza essa função. Exatamente, excelência. Perfeito. Mais alguma pergunta, doutora? Ah, o senhor é advogado. Excelência, como está presente aqui a diretora administrativa da empresa, e também está como representando a testemunha que é subordinada à representante da empresa, eu gostaria de saber, Excelência, se algum fator externo ou alheio a montar essa testemunha motivou a sua presença nessa audiência, ou se a senhora está aqui por livre e espontânea vontade? A senhora está aqui por livre e espontânea vontade. A senhora sofreu alguma forma de coação por parte da empresa ou da diretoria para o comparecimento? Não, excelência. A empresa ficou sabendo por mim mesma do recebimento da aplicação. Ok, perfeito. Sim. Mais alguma pergunta, senhor? Oh, perfeito, perfeito. Tava sentindo falta do H-Update. Tô interferindo. Vamos lá, Pega? Senhora Maria José, a senhora comparece neste juízo na qualidade de testemunha. A senhora neste momento está prestando compromisso com a justiça e qualquer alteração da verdade poderá implicar em crime de falso testemunho. Ok? A senhora poderá ser indiciada. Ok? A senhora entendeu? Então, assim, ela tem ficado bastante deprimida, né? Porque, assim, conforme do tempo que ela foi alugando o apartamento, ela foi percebendo que não iria estar de acordo com o prazo que ela esperava. Você sabe informar se a autora chegou a contratar empresas especializadas em decoração, se eventualmente chegou a adquirir móveis para residência, etc. Olha, Excelência, que eu saiba, isso não. Não chegou a adquirir imóveis, né? Você fazer esse processo preparatório para a moradia, não? Sim, o imóvel
sim. Sim ou não? Sim. Não, eu não estou entendendo. Vamos lá. A senhora disse ora sim, a hora não. Então eu vou reformular a pergunta, lembrando da senhora das penalidades da alteração da verdade. A autora, eventualmente, contratou, a senhora tem conhecimento se ela contratou empresas especializadas na área de decoração, se ela adquiriu móveis para ingresso na residência? Do apartamento esperado em questão, não, Lindíssimo, mas ela adquiriu um outro imóvel quando ela viu que não estaria dentro do prazo. Perfeito. Aí depois que ela adquiriu o outro imóvel, perfeito. Agora eu compreendo. Alguma pergunta, senhores? Sem perguntas? Sem perguntas? Senhora Maria José, a senhora está dispensada. Muito obrigado. Vamos agora à terceira testemunha, por parte da ré. Isso. Testemunha por parte da ré. E o juiz será informado então que a testemunha não compareceu. Tá? Testemunha fulano de tal não compareceu à audiência, excelente. E agora vamos ver como é que os advogados vão sair dessa. Ele vai ser um tanto que arbitrário no exercício da função dele. Então presta atenção, pessoal. Nós vamos quebrar um pouquinho a crista do juiz, entendeu? Mas vocês têm que prestar atenção, porque é tudo conforme o CPC, não tem nada da cabeça de ninguém, tá? Então vai ser apregoada a testemunha, vocês prestem atenção no desenrolar, ok? Vamos lá. Então, testemunha Carlos Eduardo, compareça à vara para depoimento. Não? Segunda chamada. Testemunha Carlos Eduardo, compareça à vara para o depoimento. Não? Perfeito, senhores. Então, não comparecendo a testemunha, então declaro preclusa a produção da prova. Pela ordem, Sim. Gostaria de redesignar a audiência para o próximo andar. A senhora gostaria de agravar oralmente? Não, eu quero contraditar. Então a senhora não quer agravar? Não. Doutora, diga. Então a senhora quer contraditar? Isso. Indefiro, doutora. Indefiro pela razão que o Poder Judiciário não pode se socorrer aos desacasos por parte da ré e suas testemunhas. Tá? E também, pelo princípio da livre convicção do juízo, consagrado no Código de Processo Civil, as testemunhas que a ré já teve oportunidade de ouvir são suficientes, a meu sentir, pela formação, pelo fornecimento das informações necessárias. Portanto, invoco os ditames do artigo 244 do Código de Processo Civil, do qual, não havendo prejuízo,
não há nulidade, né, sob a égide do princípio do pago lite transgrifo. Portanto, indevido ao intima das testemunhas declaro prescrito. Com base no artigo 412, eu insisto pela redesignação. Perfeito, doutora. Então, recebo as razões do agravo oral dos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil e ofereço a palavra à parte contrária para contraminutar o agravo oral oferecido pela parte. Eu alego, Excelência, a suspeição com base na amizade íntima. Contraminutar se manifestado que ela falou. Gostaria de que prevalecesse nos mesmos termos de decisão do juiz. Perfeito. Mantenha a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Então, damos seguimento à audiência de instrução e julgamento. Né? Todas as testemunhas foram ouvidas. Já todas as testemunhas foram ouvidas, então declaro encerrada a fase instrutória e passamos às alegações finais. Okay? Recomendo às partes, informando que o prazo é de 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos, havendo a necessidade. Portanto, dou a palavra à autora para que exponha suas razões finais. Pessoal, o juiz agora deu o prazo, né, o tempo em que você pode fazer as alegações. Obviamente nós não vamos usar todo esse tempo, nós vamos fazer de uma forma reduzida, tá? Então eu não vou falar pouco. Bom, quem vai fazer? Não vai ter Excelência, a motivação para a apresentação decorre de dois aspectos preponderantes: o atraso na entrega do apartamento e o pagamento das indenizações devidas ao autor decorrente de pré-atraso. O direito à moradia é tratado como direito social pela lei maior, pela nossa Constituição Federal, sendo encontrado no rol dos direitos e garantias fundamentais. Dessa maneira, Excelência, é evidente que para o mesmo ser concretizado é imprescindível uma atuação positiva do Estado, nos casos em que ocorrer, como é o caso de hoje, um descumprimento do contrato, com isso gerando uma grande frustração ao comprador do imóvel. Primeiramente, Excelência, é preciso esclarecer que nem tudo que está presente nos contratos de compra e venda estipulados pelas construtoras possui fundamentação em nosso ordenamento político. Esses contratos são de adesão, onde as cláusulas são impostas aos clientes, não admitindo discussão sobre o seu conteúdo. Dessa forma, não raramente são incluídas cláusulas abusivas, como é o caso desse contrato com os autos, apostando o desconhecimento da população acerca da legislação de consumo. Em nosso ordenamento jurídico, inclusive, Excelência, faço uma pequena ressalva para agradecer ao legislador pela edição dessa importante lei e pela grande importância do Código de Defesa do Consumidor, pois se o Código não existisse, o que seria de consumidores com autor atrás? Então, no Código, inclusive, não há necessidade de citar os artigos do Código, porque já estão constando nos autos. Mas assim, é importante que o Código, inclusive em decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, considera que os contratos de construtoras, eles são de adesão. Já existe uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, é uma jurisprudência isolada, mas já são decisões favoráveis ao consumidor final. O ônus e a carga do risco da atividade promovida não pode ser transferido de forma nenhuma ao consumidor, que é o caso que está sendo requerido pela parte contrária.
Caso fortuito ou força maior, ou eventual escassez de materiais e de mão de obra especializada, nem mesmo inadimplência de devedores, planos econômicos, exigências de órgãos públicos, como é o caso do APIX, não eximem a construtora de arcar com multa pelo atraso na entrega da obra. Assim, a empresa, Excelência, não pode simplesmente atrasar a obra em 180 dias ou por tempo indeterminado, salvo se comprovado, Excelência. Tem que haver uma comprovação real que houve algo que realmente comprova a força maior. Portanto, Excelência, diante de todo o exposto em audiência, em especial pela oitiva das testemunhas e pelas provas apresentadas nos autos, reitero o exposto na inicial. Entendo que a pretensão da autora é legítima, não restando nenhuma dúvida da procedência da ação. Temos fé e segurança no provimento total da pretensão da autora. Perfeito. Excelência, por todo exposto, né, durante o processo, principalmente pelas provas produzidas na audiência, quando garantidas pelas testemunhas, resta claro que a pretensão da autora não guarda razão. Quanto à indenização em dobro não está caracterizada, pois a autora foi previamente informada sobre o prazo da entrega do imóvel, com um prazo de tolerância de 180 dias, a partir da data prevista para o aviso, comprovada pelas testemunhas. Diante do exposto, não houve ilegalidade por parte da construtora e não foi cobrado nenhum valor indevido. E decorrendo a cobrança e o pagamento de pacto livremente encabulado entre as partes, não resta caracterizada a matéria do credor, não havendo direito à devolução da quantia em dobro. No tocante aos danos morais, como referido na ação, não há situação que incede a reparação pretendida, por mero descumprimento contratual inferior a 1 ano. É aceite que o descumprimento por caracterizar mero aborrecimento, em princípio não gera dano moral. No caso dela, não caracteriza danos materiais, uma vez que a incorporação não atingiu diretamente o patrimônio da autora e a despesa não foi gerada por uma omissão e não foi comprovado o dano. E para a caracterização dos lucros cessantes é preciso a caracterização do pleito, onde há necessidade da efetiva comprovação. Não basta argumentar que existiram, deve-se prová-las, e o que razoavelmente deixou de lucrar, e não o que lucraria. E, portanto, é evidente que as pretensões da autora não irão prosperar. Perfeito, senhores. Então, feitas as alegações finais, passo a prolatar a sentença. Vistos com Tânia Maria Gonçalves Dias da Cruz, move ação de rescisão contratual com ressarcimento de perdas e danos em face de GDP 3 Incorporações SP Limitada, alegando em breve síntese que a autora adquiriu empreendimento, unidade imobiliária, perante a ré, sendo descumprido o prazo de entrega do imóvel, bem como argue a abusividade da cláusula de tolerância, motivo pelo qual pleiteia a rescisão do contrato, a devolução em dobro das parcelas pagas, lucros cessantes pelo período de não entrega do bem imóvel, bem como indenização por danos morais. Bom, a ré ofertou contestação, com a audiência de instrução foi devidamente realizada e onde houve a oitiva das testemunhas. Bom, é o relatório fundamento e decide. Os pedidos são parcialmente procedentes. Bom, verifique nos autos que de fato foram pactuados entre as partes a cláusula de tolerância. É pacífico na jurisprudência desta Egrégia Corte e do Colégio Superior Tribunal de Justiça a respeito da abusividade da cláusula de tolerância, a começar pela Lei de Incorporações, que exige que todos os compromissos particulares de compra e venda tenham um termo inicial e um termo final. Não é crível que
em havendo esse prazo, ele possa ser prorrogado imotivadamente, desnaturando a qualidade do termo que deve ser fixado e deve ser respeitado entre as partes. Portanto, entendo ser uma cláusula que impõe ao consumidor uma extrema desvantagem nos termos do artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Incorporações. Também acrescento que o termo de ajustamento de conduta firmado entre o Secov e o Ministério Público foi revogado, motivo pelo qual apenas reforça a ilegalidade de tal prática adotada entre incorporadoras e consumidores. Portanto, sendo patente a nulidade, declaro nula a cláusula contratual, determinando o prazo já avançado no instrumento contratual. Com relação ao atraso de entrega das obras, cito Clóvis Bevilacqua os requisitos para a configuração do caso fortuito ou força maior, quais sejam a imprevisibilidade e a inevitabilidade. Noto tão somente que as RES, atuando no mercado, agem de forma desorganizada, pois não é crível que tenham pela experiência prática a noção temporal que justifique bem como as dificuldades a serem encontradas na emissão do AMIS, ato administrativo notadamente vinculado, ou seja, dependendo apenas de requisitos pré-determinados pela administração pública. Portanto, verifico tão somente a ocorrência de fortuitos internos decorrentes da teoria do risco do negócio. Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fato do produto, ou seja, os defeitos constatados, que no caso é um defeito, o atraso da entrega da obra, o vício acompanhado de um dano patrimonial à parte, na sua ocorrência, ela independe da concorrência de culpa ou dolo pelo fornecedor dos serviços. Então, no caso em comento, além, ainda que se levasse em consideração a responsabilidade aquiliana, não evidenciam a ocorrência de culpa, verificando-se que, no caso em comento, a responsabilidade é objetiva, que independe de culpa. Com relação às perdas e danos, razão não assiste a autora no tocante à devolução em dobro. Cumpre destacar que é necessário realizar uma interpretação sistêmica do artigo 42, parágrafo único e artigo 940 do Código Civil. Eis que a jurisprudência pátria, notadamente a jurisprudência bandeirante, determina que para a configuração da devolução em dobro faz-se necessária a comprovação de má-fé da requerida. Em momento algum, a autora comprovou a má-fé por parte da construtora na inclusão dessa cláusula, portanto, sendo seu ônus descumprido nos termos do artigo 333, inciso 1º do Código de Processo Civil. Portanto, não restam dúvidas que é cabível, a título de lucros cessantes, a sua fixação, mas não em dobro, com relação à devolução das parcelas pagas. Com relação aos lucros cessantes, é de se destacar que a autora fixou o valor de R$6.000, não justificando a sua origem. Ademais, é sabido que o artigo 283 do Código de Processo Civil exige que os requisitos devem ser certos e devidamente motivados. Okay? Porém, a jurisprudência pátria vem apontando e prefixando um valor que entende razoável. Como o instrumento contratual da análise feita por mim não estabelece a figura da cláusula penal, a jurisprudência majoritária do STJ e desta Egrégia Corte define como razoável a indenização de 0,8% do valor do imóvel ao mês
por atraso, portanto, fixando esse valor como um critério equitativo e razoável para a indenização a títulos de lucros restantes. Com relação aos danos morais, passo aqui a citar Antunes Varela, jurista português, do qual diz que os danos morais devem corresponder-se a fatos objetivamente definidos. Portanto, nessa circunstância, o dano moral depende efetivamente dos fatos alegados, a comprovação de dor, angústia ou todas e quaisquer outras circunstâncias que afetem a personalidade da pessoa. De fato, verifico que a autora, ao contrair núpcias, pretendia de forma razoável a entrega do imóvel, justamente em benefício de uma das instituições mais protegidas no ordenamento jurídico brasileiro, que é a família, a constituição da família, que é amparada pelo Estado, que não pode ser passível de interferência pública. Nesses termos, senhores, a proteção da família, nos termos do artigo 236, verifico que a afetação do casamento, a criação de dificuldades, ultrapassa o mero dissabor, gera prejuízos à personalidade notórios, a partir do momento que interfere na formação da entidade familiar. E também verifico que não é crível que a parte tivesse de aguardar por tanto tempo para exercer o seu direito constitucional à moradia, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal. Portanto, a condenação em danos morais é medida de rigor e qualificado pela jurisprudência como dano in re ipsa, ou seja, que independe da comprovação destes requisitos. Diante do exposto de tudo quanto mais consta nos autos, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, a fim de condenar a devolução simples dos valores pagos da sua totalidade nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Condeno a ré a título de lucros cessantes em 0,8% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso até a data da prolação da sentença que reconheceu a decisão contratual, e condeno a ré em danos morais na monta de R$40 mil a título de indenizar a violação da personalidade da autora. Face à sucumbência mínima da autora, condeno a ré em custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixam em 10% do valor da condenação. Publique-se, registre-se, intime-se e comunique-se. Encerrado a audiência. Até a parte das alegações finais, ela não vai acontecer, porque ele vai converter em memoriais, vai abrir 5 dias, depois vai receber os memoriais, depois ele vai dar a sentença quando ele quiser, mas nós já fizemos tudo numa sequência lógica do começo ao fim. A questão que eu quero tratar com vocês, voltando alguns atos atrás, quando do agravo. Vocês acharam bonita a condenação? Sim. Agora presta atenção o que ele vai falar. Senão você faz o quê? Você escreve uma receita de bolo no relatório, eu zero ele pra você. Não, ó. vocês acharam? Né? O juiz foi lá, meteu 40 mil e tal. Só que a postura do juiz durante a audiência enseja no contraditório em apelação o que ele vai falar. Bom, quando o juiz nega, então, a testemunha, houve o
que? O cerceamento da defesa. Por quê? Uma testemunha é prova, né? E ela pode influenciar no resultado final da sentença que foi prolatada. Quando o juiz interfere, então a parte agrava. Foi o que eles fizeram, agravar. O agravo em audiência, ele é oral. Então pega-se os termos, né, do agravo e falam na hora. Óbvio, abre-se a parte contrária também, né, para que possa responder esse agravo. Então eles alegaram exatamente isso. E quando o juiz indefere uma testemunha, está cerceando a defesa. Esse agravo, o que é que acontece com ele? Para quem ainda não teve a matéria de direito, né? Ele fica retido nos autos e ele vai seguir até a final decisão. Quando ocorre a final decisão, se isso não alterou a pretensão, o agravo perde o objeto. Entretanto, se condenada aquela parte que agravou, então surge aquela questão: será que o indeferimento daquela prova, daquela testemunha, daquele ato qualquer não interferiu no julgamento final? E aí o agravo então vai ser apreciado pelo tribunal. Tá? Essa é a mecânica do agravo retido, e nesse caso, como estávamos em uma audiência, o agravo foi feito de forma oral em audiência. Tá? Tá lá no 412 para o artigo violado e o artigo 522 seguintes que trata do agravo. Certo? Mais alguma explicação, professor? Não. Tudo bem? Maravilha? Relatórios? Então pode entregar depois. Só um segundo. Pessoal, vocês permaneçam onde vocês estão, terminem o relatório. Eu, o Lúcio, o Evaldo e o Rodrigo vamos passar para recolher o relatório e o cupom para sorteio. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao professor porque ele não ministra aula nesse período e ele veio gentilmente e ele abrilhantou a audiência, e é por isso que eu gostaria de passar as mãos dele um presente da coordenação e um agradecimento muito sincero por ele ter vindo hoje colaborar conosco. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa ilustre coordenadora, que na verdade quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade, que é uma oportunidade única, né, de contribuir, como todos vocês sabem, eu sou apaixonado por essa instituição, por vocês, né, por todos os alunos. Então a contribuição realizada nesta data, a possibilidade de transmitir um pouco da realidade jurídica, às vezes até com os excessos, que eu acho que é um ponto primordial, né? Se acostumar com os excessos na área jurídica, os excessos do magistrado, os excessos da parte contrária do Ministério Público, e saber como, né, quais instrumentos e quais recursos, quais alternativas jurídicas o advogado tem para fazer preservar os interesses do seu cliente e para fazer preservar os seus interesses na qualidade de advogado, né, dentro das suas prerrogativas profissionais. Então, eu agradeço ao professor. Eu ganhei um presente nesse dia, né, a possibilidade de participar e comungar com vocês dessa audiência, onde todos ganhamos conhecimento. Aqui agregado, agradecer ao professor Lúcio, a toda a organização aqui desse evento, que hoje todos nós saímos com mais conhecimento na data de hoje. Muito obrigado.